Meu nome é Carolina Augusta, eu sou gerente do Núcleo de Defesa aqui do Sindileges, e a gente vai passar algumas orientações antes da gente começar o nosso curso de hoje. Como, não sei se todo mundo já está acessando a internet, mas a nossa rede Wi-Fi, mais do que esse momento, a gente criou a rede Reforma da Previdência e a senha é PEC 06-2019. Nós teremos aqui 3 palestrantes que vão tratar da PEC sob os aspectos jurídicos, econômicos e legislativos. São especialistas que vão trazer muito conhecimento para a gente. E dentro das pastas, nas cadeiras onde vocês sentaram, tem formulários de perguntas. Então, nós faremos um intervalo a cada palestrante para que a gente esclareça todas essas dúvidas que vão surgindo ao longo das apresentações, ok? A primeira palestrante vai ser a advogada, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, professora de Direito do Trabalho e Previdenciário do UniCeub e diretora do Riedel Advocacia, a doutora Thais Riedel. Em seguida, nós teremos o painel sobre aspectos econômicos, que vai ser a palestrante Mariel Lopes, ela que é economista e técnica do DIEESE. E, por último, nós vamos entender um pouquinho como é que tramita a PEC, em que momento se apresenta a emenda, quais são os interstícios entre as sessões. E quem vai dar essa aula para a gente, vamos dizer assim, é o doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, ele que é servidor do Senado Federal e professor do Instituto Legislativo Brasileiro e do Instituto de Educação Superior Latino-Americano, o nosso amigo Luiz Fernando Pires Machado. É isso, daqui a pouquinho a gente vai começar com o anúncio dos representantes do Fonacat, do Sindileges, da Frentas e do Fonasef. E é isso, gente, vamos nos tornar cada vez mais ricos de conhecimento dessa proposta, que é super importante para nós. Vamos tentar manter um discurso uníssono entre todos nós, para que a gente combata essa reforma. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, eu estarei aqui do lado, tá bom? Obrigada. Só mais um recadinho. Nós faremos a transmissão ao vivo dessas palestras para acessar no canal do YouTube do Fonacat, tá? Vai estar no canal da transmissão ao vivo e também na fanpage do Sindileges no Facebook. Se vocês quiserem compartilhar isso com os filiados, as associações, fiquem à vontade, tá bom? Outra informação importante que eu tenho que passar para vocês. O nosso último palestrante vai querer fazer uma interação entre os nossos colegas aqui. Se for impossível, eu comentei aqui sobre a rede, né, de internet. Se vocês puderem baixar o aplicativo, ele se chama Mentimeter. E aí eu vou passar para vocês o código, ele vai fazer perguntas e a gente vai interagindo junto com o palestrante ao final. Tá bom? Eu vou passar com vocês e passar direitinho o código e esse aplicativo. Tem mais recado? E nós também vamos passar uma lista de presença, tá? Com o pessoal, para a gente poder pegar e-mail, contato, telefone, para a gente saber quantas pessoas vieram, quantas pessoas estão aqui conosco, tá bom? Obrigada, gente.
Caríssimos, bom dia. Nós então vamos dar início à nossa atividade. Convido então para fazer uma saudação inicial o nosso anfitrião, o Petros Elesbão, presidente do Sindileges. E convido também o representante da Frentas, que é a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, que está aqui conosco, tem sido grandes parceiros nessa luta desde a 287 até aqui, é o doutor Paulo Boal. Caríssimos, podem vir aqui. A ideia é fazermos uma saudação inicial brevíssima, vocês estão reparando que nem poltrona tem para a gente, nem cadeira, né? Então, a ideia realmente é dar uma dinamicidade grande para o evento. Tá? Então, para essa saudação inicial, eu chamo, é claro, o nosso anfitrião, o Petros, e desejar agradecendo aí a pronta acolhida da ideia de nós organizarmos, né, um evento de formação aos profissionais que atuam na área de comunicação, nas nossas diversas entidades, na mídia em geral. Petros, em nome de todas as entidades aí que apoiam o evento, nós agradecemos, certo? E lhe passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui e o Sindileges, Rodinei, não pode ficar de fora desse processo todo que o Brasil está atravessando, né? Nós sempre estivemos juntos e sempre estaremos juntos, tudo aquilo que se refere a um serviço público de qualidade, a uma proteção dos direitos dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto dos trabalhadores públicos, servidores públicos, né? E o sindicato não vai ficar de fora. Eu agradeço a presença de todos e esse é mais um passo de outros que virão e que temos que marchar junto, porque senão o nosso Brasil vai acabar com a Previdência. Nós não podemos deixar, ou pelo menos temos que combater, mas deixar jamais. Muito obrigado por todos. Eu vou passar aqui a palavra agora. Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar a iniciativa do evento em proporcionar a vocês informação de qualidade. Nós devemos, eu acho que muito, a sociedade deve muito aos profissionais de mídia, né, em suas várias vertentes, e a cada momento necessitamos de informações de maior qualidade ou de melhor qualidade. Eu tenho acompanhado algumas publicações, né, principalmente das grandes redes de informação, e observo com pesar que várias delas chegam com vícios de informação ou algum equívoco, e não sei precisar se é desinformação ou alguma tentativa clara de dificultar o conhecimento pleno ou um pouco mais aproximado do real da grande população. Então, nós viveremos aí nos próximos meses uma guerra de informação. Acho que é importante que todos nós estejamos mais capacitados a conhecer, né? Nós três temos participado de vários eventos, ouvido várias pessoas, e mesmo assim temos dificuldades em alguns setores, né? Então, eu acho que esse evento aqui ele conseguiu catalisar os 3 pontos principais e espero que os senhores e as senhoras aproveitem ao máximo. Muito obrigado, em nome da ANAMATRA. Caríssimos, então, em nome, né, do FONACAT e também do FONACEF, que nós fazemos parte, lembrando que nós estamos há 2 anos nesse fronte de batalha. E fomos nós, na verdade, talvez não as grandes centrais sindicais,
que vencemos a batalha contra a 287. E fizemos isso graças, em grande parte, ao trabalho de vocês. E é esse trabalho que nós queremos, com esse evento, qualificar, fortalecer, porque sem vocês nós não nos comunicamos com o mundo, certo? Então, com esse intuito que nós fazemos a abertura desse evento, chamando a doutora Thaís Riedel e desfazendo a mesa. Muito obrigado e bom evento. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Quero agradecer o convite do Fonacat de vir hoje aqui conversar com vocês, esse grupo seleto, qualificado, sobre esse tema tão complexo que é a reforma da Previdência. O convite me foi feito para que a gente pudesse, eu pudesse explicar para vocês um pouco desse universo previdenciário. Eu sou advogada há 15 anos nessa área, meu mestrado é nessa área, e eu sou professora nessa área. E aí isso me forçou a ter que falar fácil, eu tenho que falar para menino de graduação sobre previdência, então a gente tem que desenvolver aí essa habilidade. E é um tema que eu digo a vocês, que eventos como esses têm uma importância muito grande, quero parabenizar o Fonacat por isso, porque vocês, jornalistas, a mídia, vocês formam um importante pilar da democracia, né? Graças a vocês, a gente tem aí conseguido avanços na humanidade muito grande. E quanto mais bem informadas, e não só informadas, quanto mais vocês compreenderem os mecanismos, o sistema de seguridade social e a própria previdência, mas a gente consegue entender ali os meandros da reforma. Essa reforma, essa PEC, está direitinho aqui, está meio cortado? O slide aqui, né? Está meio... Essa reforma, ela é muito complexa. Vocês verem aqui, ó, um catatal, ela é enorme, ó, gigante, você vai para lá, vai para cá, regra transitória, regra de transição. Ela tem uma complexidade que até nós, juristas, demoramos para compreender, porque ela veio de uma forma muito ambiciosa, abarcando não simplesmente regrinhas de aposentadoria, mas sim todo o sistema de seguridade social. Então, o que eu pensei? Eu pensei em falar para vocês um pouco, para vocês entenderem. Quando a gente vai falar de uma reforma, a gente tem que entender reformar o quê e para quê, certo? Se eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu quero saber o que eu quero com aquilo. Então, como que ela funciona, como é o sistema hidráulico, como é que ela foi pensada, para a partir dali eu reformar. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho. Para onde eu aponto? Um pouquinho da reforma, antes de entrar nas regrinhas propriamente, porque acho que isso a gente vai passar também, mas é a gente entender o que fundamenta essa reforma e o que a gente poderia ali acrescentar nesse debate. Vamos lá. O que a gente tem visto aí como fundamentos para a reforma da Previdência? A gente tem... Estou tentando passar aqui. Não está indo? A gente tem um cenário de crise, né? Déficit, esse é o pano de fundo, no sentido de que a Previdência representa um alto custo, é uma despesa elevada, em conjunto com o fato de que o Brasil ainda é um país muito jovem. Então, se a gente tem gasto muito dinheiro, há uma despesa muito grande com Previdência hoje, em que nós temos uma população jovem,
numa perspectiva de alteração da pirâmide demográfica, ou seja, a população vivendo mais e tendo menos filhos, isso faz com que eu tenha que controlar esse gasto, reduzir esse gasto. Então, esse crise, esse déficit, a previdência como um alto custo, uma despesa, é que tem sido ali a preocupação do governo. E aqui nós temos também essa alteração na pirâmide demográfica. Veja, o fato das pessoas estarem vivendo mais e tendo menos filhos, isso é um fenômeno mundial. Isso, por si só, já justifica você reformar a Previdência. É natural, no mundo, você de tempo em tempo fazer ajustes nas regras para se adequar a essa nova realidade do risco. Então, Thaís, você é a favor ou contra uma reforma? A gente tem que perguntar primeiro, reforma do quê? E qual previdência? O que a gente quer dizer com isso? Porque esse ponto da pirâmide justifica, sim, a gente ter alteração, a gente ter reforma. Agora, não necessariamente Então, o que a gente tem como alterar as regras para reduzir despesa? Eu tenho também um cenário de regras distintas no regime geral e no regime próprio. Então, a Previdência, eu tenho o regime geral de Previdência Social, onde ficam todos os trabalhadores da iniciativa privada, e os regimes próprios, em que eu tenho ali os servidores públicos efetivos. Se algum município, estado, município, eventualmente não tiver um regime próprio, ele vai para o regime geral, porque o regime geral ele é subsidiário, ele é residual. Então, a pessoa não pode ficar desprotegida. Então, obrigatoriamente, você vai estar contribuindo ou para o regime próprio, se você tiver um regime próprio e você for um servidor público efetivo, ou no regime geral. E aí, eu já vou explicar para vocês o que acontece. Historicamente, os servidores públicos, por que fala assim, os servidores públicos têm privilégios? Não é isso que tem dito muito aí? Eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque tem sido um ponto ali que tem fundamentado as reformas. O que acontece? O servidor público, ele, quando o Estado começa a perceber que era necessário ter servidores públicos imparciais para administrar a coisa pública, ou seja, que eu tivesse servidores públicos que não estivessem preocupados com os mandos e desmandos do político de plantão, foi criado, séculos atrás, a figura da estabilidade no serviço público. Então, servidor público, para que você possa exercer sua atividade com isenção e imparcialidade, você pode ficar tranquilo que você ali, se não cometer nenhuma falta grave, etc., você não vai ser demitido por qualquer perseguição política ou que seja. Ou seja, a sua retidão na profissão, na coisa pública, requer uma estabilidade, ok? Então, foi garantida a estabilidade e, ao mesmo tempo, foi garantida a integralidade. Nesse mesmo conceito, olha, servidor, você também pode ficar despreocupado que, na hora da aposentadoria, você terá exatamente a sua última remuneração. Você também não vai sofrer aí nenhuma punição de acordo com o político que estiver ali de plantão na época. Porque os governos passam e os servidores públicos permanecem. Então, por conta disso, foi criado historicamente, foram criadas regras separadas para os regimes próprios dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, com isso, ao longo do tempo, a gente foi tendo ali essas distinções nas regras. E os servidores públicos, por muitos anos, não tinham um sistema contributivo. Vamos ver agora o que aconteceu agora com os militares. O que está acontecendo agora com os militares foi acontecer com os servidores públicos somente em 93. Então, na Constituição de 88, era prevista a paridade, que é você poder... O que é paridade e integralidade? Integralidade é aposentar com a última remuneração, ok? E paridade era a segurança jurídica do servidor, de sempre que houvesse aumento do pessoal da ativa, ele também teria o seu reajuste.
Quando a Constituição de 88 garante pensão, né? Tinha a pensão, mas não no modelo contributivo em relação à aposentadoria, que só começa a ter ali na emenda 3 de 93, no âmbito da União, e em todos os estados a emenda 20 de 98. Então, por isso que a gente tem tido ali sucessivas reformas mexendo exatamente nessas regras dos servidores, porque quando o modelo vira contributivo, olha, servidores, a partir de agora vocês vão ter que contribuir para a Previdência, essa integralidade fica complicada de você conseguir manter atuarialmente, fica caro. Por quê? Porque ao longo da vida você vai trabalhando, né, vai progredindo ali, e ali, então, veio a extinção da integralidade, ou seja, os servidores passaram a contribuir e aposentar conforme uma média. Ok? Por que eu estou falando disso de servidor? Porque essa discussão do privilégio do servidor está em alta. Então, a gente tem que entender o que aconteceu, o que já foi feito, certo? Para a gente entender se agora, nesse momento, o que ainda teria para ajustar. Então, eu tenho, ao longo dos anos, reformas, e a situação do servidor, que a previdência dele, antes, a despesa com aposentadoria era uma despesa administrativa, então Estado, eu tenho um gasto de servidor ativo e inativo, que é o que era militar até agora, certo? Ele passa a ter, então, um sistema contributivo. Quando vira contributivo, as regras vêm e se alteram. Então, o que eu tenho? Eu tenho servidores que entraram até 98 com determinadas regras, até 2003 outras regras, certo? A partir de 2004 até 2013, no governo federal, eles já aposentam na média, só que média sobre tudo. Então, o que acontece? Isso é um ponto importante também. Na iniciativa privada, no regime geral, eu tenho ali um limite de contribuição. Então, vamos supor, eu sou uma executiva de uma empresa e ganho R$10.000 de salário. Qual é o valor máximo que eu vou contribuir? 11% sobre o teto do INSS, R$ 5.839,45. Okay? Já um servidor, se ele recebe 10 mil de remuneração, ele, em tese, contribui 11% sobre tudo. Okay? Em compensação, na hora de aposentar, seria a média sobre tudo. Quando foi na emenda 20, depois na 41, isso foi também projetado para ser alterado, e servidores que entram a partir de 2013 já estão contribuindo até o teto do INSS e já vão aposentar somente até o teto do INSS. Então, esse privilégio, de certa forma, já foi, concordam? Servidores novos já estão entrando no cenário de contribuir até o teto do INSS e também só vão aposentar até o teto do INSS. O que tem sido ali um elemento importante que tem aí justificado essa insistência na alteração de regras do servidor? O preço da transição, porque eu tinha servidores que tinham direito, quando entraram no serviço público, àquelas regras mais benéficas de integralidade, paridade, e que foram criadas regras de transição. Então, é essa transição que o governo não quer pagar, ou quer diluir isso em termos de contribuição aí para os servidores e para a população. Então, vamos lá. Então, eu tenho essas discussões entre os regimes, e a solução para a redução dessa despesa previdenciária tem sido, então, a redução de direitos através da reforma. Então, num sistema previdenciário, para ele ficar em equilíbrio financeiro atuarial, ou você aumenta a contribuição, ou você diminui benefícios. De forma muito simplista, é essa a lógica. E a diretriz aqui tem sido reduzir direitos. E aí eu faço uma consideração relevante, que é o quê? Previdência, para que serve uma previdência? Não é? A previdência ela serve para proteger as pessoas dos riscos sociais. O que são esses riscos?
Gente, a gente acorda de manhã, isola aqui, ó. Pode tropeçar, cair, quebrar a perna, ser atropelado, morrer. São situações do dia a dia, certo? Que uma vez ocorridas, que a gente chama de contingência, pode nos retirar a capacidade de trabalho, certo? Então, por muitos anos, o Estado nem ligou para isso, cada um que se virasse. Com o tempo, ele percebeu que ele precisava criar uma política pública que minimamente protegesse essas pessoas das situações de risco. E aí, então, a gente precisa dimensionar esse risco. O risco, ele pode ser calculado. Você, através da estatística, você analisa qual é a frequência naquela sua população que isso tem ocorrido, projeta em termos de cenário e você calcula quanto seria ali o risco. Então, por exemplo, numa discussão muito presente agora da reforma, da idade mínima, a gente tem discutido assim, olha, a idade mínima tem que ser 65, 62, não, 60. Pergunto a vocês, o governo agora apresentou a proposta 65 e 62, certo? É essa, tá? Acredita em mim, é essa. Qual é o fundamento para ser 65 e 62? Alguém sabe? Expectativa de vida. A da mulher é dupla jornada para ser menos, né? Mas por que 65 e não 66? E por que não 62 e não 61? Hein? Não existe cálculo atuarial nessa reforma. Porque qual que é o dado científico que eu tenho que ter? Olha o dado científico. Uma coisa é a expectativa de vida, a outra é de sobrevida, ok? Que também tem essa distinção. Qual que é o cálculo, qual o dado que eu tenho que ter? Qual é a idade média que o brasileiro se incapacita para o trabalho pela idade? Ou seja, qual é aquela idade média que o brasileiro não consegue mais trabalhar porque a idade já trouxe um desgaste na saúde dele? Como é que você faz? Você faz uma média nacional, eu tenho lá, nós que temos um trabalho intelectual, o outro que tem trabalho braçal, será que a nossa situação é a mesma de um peão de obra? Não é. Então, nisso, você vendo todas as regiões, você acharia esse dado. Aí sim a reforma é científica. Aí você está falando, olha, o risco no Brasil é tal idade. Então, um ponto relevante é o quê? Nós estamos chutando. Ah, porque na Europa é 65, então aqui vai ser 65. Não é? Então, é um ponto importante, por quê? Porque se eu estou falando de risco, ele tem que ser a minha base para a reforma. Eu tenho que entender qual é o risco, e aí eu tenho risco na invalidez, risco... Por exemplo, mulheres. Por que a gente vai ter regra diferente dos homens? Por que justifica? Afinal, não é assim que eles falam, a gente vive 7 anos a mais, não é assim? Aqui tem uma importante, jornalistas, tem uma informação importante também. Uma coisa é a expectativa de vida ao nascer, certo? Outra é de sobrevida. O pessoal confunde um pouco isso. Na verdade, as mulheres vivem mais porque, em grande medida, porque a expectativa de vida dela é maior, porque mais mulheres chegam na idade avançada. Por quê? Porque há um alto índice de mortalidade masculina entre os 20 e 30 anos. Vocês, homens, aprontam demais, vocês aprontam mais. Então, vocês não conseguem chegar como nós conseguimos na idade avançada. Então, a expectativa de vida ao nascer é diferente da sobrevida. Outra coisa é eu pegar um homem e uma mulher, os dois com 65 anos, e eu entender quanto tempo eles têm de sobrevida. Entenderam a diferença? Uma coisa é a expectativa de vida ao nascer e a outra coisa é a sobrevida. Quando eu pego a de sobrevida, aí reduz substancialmente. Se eu não me engano, é coisa de 3 anos, 2, tem que atualizar o dado. Então,